Recebemos aqui na RCO hoje o Dr. Roberto Tardelli, ex-promotor de justiça, participou de diversos casos de repercussão nacional, dentre eles do julgamento de Susana von Richthofen e também dos irmãos Cravinhos, crime que estarreceu a sociedade brasileira na ocasião e que ainda hoje, passados tantos anos, continua na memória do brasileiro e também nos anais da história do Ministério Público e dos casos de grande repercussão nacional dentro do Poder Judiciário. Doutor Tardelli, prazer recebê-lo aqui. Satisfação vê-lo aqui em Pinhalzinho novamente. Mas com que alegria que eu volto a Pinhalzinho, já estive aqui outras vezes. É uma cidade linda, é uma arquitetura muito característica, eu acho lindas essas casas de madeira que tem aqui. Eu acho Pinhalzinho um poema quase arquitetônico, assim, sabe? É uma cidade espetacular. Então, é uma pequena joia que, infelizmente, deveria ser mais conhecida no Brasil. Nós somos ignorantes das nossas maravilhas, né? A gente fica tão focado nas coisas de fora, que a gente se esquece que aqui no Brasil, e Santa Catarina é um estado lindíssimo, a Serra Catarinense é maravilhosa, né? Eu conheço bem Santa Catarina, então por isso eu posso dizer, né? O litoral catarinense é maravilhoso, essa região aqui, o extremo oeste de Santa Catarina, é muito bonita, né? É um estado que encanta quem aqui chega, né? Não tem como não se encantar aqui em Pinhalzinho. Sem dúvida, o senhor está vindo palestrar aqui, né, para jovens acadêmicos de direito, para a sociedade, advogados. O que o senhor vai falar hoje? Olha, a nossa intenção hoje é fazer duas coisas. Claro que aqui o pano de fundo é o caso von Richthofen, mas trabalhar isso dentro de uma perspectiva para advogados e estudantes de direito. Não é uma sessão, desculpe o meu amigo vou citá-lo assim, mas não é um programa do Datena sendo feito aqui, certo? A intenção nossa é trazer o caso mais processualmente, mais cientificamente, mais dentro daquilo que nós aprendemos nesse caso, do tanto que a gente precisa melhorar a legislação brasileira. E o que agora já que o senhor falou, o que o senhor aprendeu sendo promotor desse caso? O que o senhor viu que melhorou na legislação? O que faltou naquele momento da percepção? E aí eu vou botar a cereja do bolo e perguntar, o senhor ficou satisfeito com o desfecho? Não, começando pelo fim, fiquei satisfeito com o desfecho, certo? Eu acho que isso não me... A grande questão é a seguinte, naquela época nós não tínhamos um arsenal de legislação que nós temos hoje. Por exemplo, não havia a Lei Maria da Penha, certo? E é isso que eu vou abordar com os rapazes e moças que se derem ao sacrifício de me ouvirem. Porque, embora pareça um pouco tempo, 20 anos, foi o último ano que o Brasil foi campeão mundial. Não havia a Lei Maria da Penha, não havia o reconhecimento que eu acho que alterou muito do direito brasileiro, das uniões homoafetivas, né? O Supremo Tribunal Federal ainda não havia reconhecido a questão dos anencéfalos na interrupção da gestação. Era um país muito... Os processos eram todos físicos. É verdade. Certo? Eram todos físicos. Um palito de fósforo dentro do fórum podia causar uma tragédia sem tamanho. O processo físico é um processo que desaparece, ao contrário do processo virtual. Como é que se desaparece com o processo físico? Rasgando o processo, jogando em algum lugar, sumindo com ele. Quantas e quantas, todo mundo tem uma notícia em alguma cidade, de algum processo importante que sumiu. Certo? Hoje isso não é mais possível, certo? Em compensação, a gente tinha mais tempo para algumas coisas. Por exemplo, não havia as redes sociais. E o Brasil antes das redes sociais é um, e o Brasil depois das redes sociais é outro. Então, só para dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte, aquele que está nos escutando, certo? Imagine um senhor, a senhora chegar, a senhora vai depor num processo longo. Durou uma semana o júri. As pessoas chegaram na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, o oficial de justiça vai tomar o seu celular.
Você não vai mais falar em WhatsApp, você não vai ver mais Instagram, você não vai ver mais TikTok, você não vai ver mais nada. Certo? YouTube, nada. Você não vai passar e-mail, nada. A partir desse momento, a pessoa se isola completamente do mundo. Se eu falo aqui para os nossos pais e avós e tios e tias, quando é que você viu seu filho, a sua filha adolescente sem celular? Só dormindo. Porque no banho eles estão usando o celular. Então, isso representa uma quebra da pessoa em relação ao mundo externo. Nós tivemos lá, e antes das redes sociais, nós tivemos muitas testemunhas que tiveram problemas emocionais, porque o isolamento é total. Olha, você vai ser ouvido na quinta-feira, então você está lá só para falar sobre aquilo. Você não está para falar mais nada, você não tem outra função. Você não, aquilo que você vai falar vai durar no máximo 1, 2 horas. Só que você está lá preso há 3, 4 dias. E esse julgamento em específico, doutor Tardelli, foi um julgamento super complexo. Complexo, mas você chega na segunda-feira e você vai falar na quinta, aquela pessoa que chegou na segunda-feira é completamente diferente daquela que vai falar na quinta, porque aquela pessoa ficou 4 dias isolada. Ela ficou numa caixa, ela ficou fechada numa caixa. Quando ela é posta para falar, ela não fala, ela explode. Então foram vulcões que foram explodindo lá e todos os testemunhos, todos os depoimentos, não tinham absolutamente nada a ver com os depoimentos que já haviam sido colhidos daquelas mesmas pessoas. Porque no processo, nesse processo de solidão, todo mundo foi se refazendo. Você vai reconstruindo a sua história, você vai repensando, você vai refazendo, você vai meditando, você vai negando a si mesmo aquilo que você afirmava anteriormente. E nesse processo específico, naquele momento, doutor Tardelli, tu acredita que esse contexto de isolamento culminou também para que o resultado fosse esse e a repercussão fosse a tamanha? Eu acho que esse isolamento das testemunhas foi muito cruel. E é um isolamento que a lei impõe ainda hoje. As testemunhas devem ficar incomunicáveis. A lei diz, eu não falo em isolados porque não, é seria muito feio se o legislador dissesse, tem que isolar a testemunha. Seria grosseiro se ele escrevesse isso. Embora o legislador brasileiro não é muito lá, o português não é exatamente a especialidade do legislador brasileiro. Mas eles dizem assim, as testemunhas devem ficar incomunicáveis. Isso significa isolado. O que eu aprendi? Não há necessidade da gente desconfiar das pessoas. A gente tem que confiar que quem está lá depondo, muitas vezes está depondo sobre sacrifícios pessoais. Você está falando de alguém que é teu íntimo. Ninguém gosta de falar sobre a pessoa que gosta, que ama, que mora perto, que cruza, que viu, que conhece a família, que conhece desde criança, com quem brincou, num momento tão delicado, tão duro como esse. Pois é, doutor. E naquele momento, naquela ocasião, creio que esse é o processo da sua vida. Sim, foi. É o processo da sua vida. Foi. E o que mais lhe chamou a atenção nesse processo também de autorreflexão como promotor público? A família, e o Freud dizia isso muito antes da gente, a família é a nossa primeira célula de proteção. Todo mundo, quando se separa, quando perde emprego, quando toma um cacete da vida e a vida nos bate muito, a gente volta para casa. A gente corre para buscar entre os nossos irmãos, os pais, os tios, as mães. A família é uma célula de proteção, é a única que a gente tem. É aquele lugar onde todos nós sabemos que ali a gente não vai ser julgado. Olha, ali eu vou sentar na mesa e vou conseguir comer a comida sem ter contra mim os olhares de cobrança que eu vou ter fora. Quando essa célula é quebrada, quando essa célula é desfeita violentamente, muita coisa se quebra. Porque a nossa forma, a fórmula que a gente encontrou de estruturar a sociedade. Como nós estruturamos a sociedade hoje? A sociedade ocidental inteira? Através de famílias. As famílias, e até a Constituição diz isso, no artigo 226, 227 da Constituição, ela expressa, a família é a célula base da sociedade. Fato.
A Constituição Federal reconhece isso. Quando essa célula base ela é destroçada, e neste caso em específico, provocada por um membro da própria família, eu acho que isso é pior. Né? Os crimes intrafamiliares, que são os crimes cometidos nas relações familiares, que a gente tanto vê, são crimes normalmente marcados por um ímpeto, por uma explosão de ódio, por uma irracionalidade que não se conteve. Nesse caso, o que surpreende é que esse foi um crime planejado. Foi uma família que foi planejadamente demolida com detalhes e friezas de cálculo. O que torna esse caso muito peculiar em relação a todos os demais. Houve um planejamento, e aí, como é que mantiveram isso em segredo? Ninguém desconfiou de nada. Nem amigos, nem parentes, nem família, nem colegas. Ninguém desconfiou que aquele casal estava planejando fazer algo terrível. E que ela era uma vontade, ela é o que a gente chama em direito de vontade reitora. Ela era a pessoa que conseguiu manter o segredo do seu namorado e do irmão dele. Que tipo de personalidade o senhor viu em Suzane von Richthofen? É uma personalidade muito peculiar, né? É uma pessoa incapaz de ter qualquer espécie de compaixão. Isso ficou evidente no julgamento? Ficou evidente. A ausência absoluta de compaixão caracteriza esse tipo de indivíduo. Por isso que eles fazem esse tipo de crime. Olha, matar pai e mãe, você pode até imaginar uma situação extrema, limite, quase que uma guerra, mas matar pai e mãe quando estão dormindo, matar pai e mãe quando estão indefesos, esperar a hora, o momento, calcular tudo para matar pai e mãe, é de uma ausência de compaixão que nos remete aos grandes criminosos da história. E os cravinhos, os irmãos cravinhos, como é que o senhor os viu à época? Olha, eu os vi e os vejo como pessoas que foram manipuladas terrivelmente por uma mente mais elaborada e mais sofisticada que a deles. Eles não tiveram defesa. Defesa não no sentido técnico, jurídico, não tiveram defesa interna da influência que ela exerceu. A gente costuma dizer o seguinte: ninguém está livre disso. Nós não temos como identificar quem é o predador. A gente só vai saber que esse predador chegou quando ele nos devorar. A grande notícia é que é uma parcela muito pequena da população. E é uma parcela muito pequena, menor ainda, que chega à fase adulta, porque como são pessoas muito antissociais, dificilmente conseguem evoluir muito. Morrem antes de várias coisas, de acidente, de briga, Quem chega é muito raro. São esses criminosos que fazem história, essas coisas assim que a gente vê, mas são muito raros. A Suzane, ela é uma personalidade absolutamente peculiar. Não conheci, eu fiz mais de 1000 júris na minha vida, devo ter feito uns 1.200 por aí. Não conheci ninguém parecido. E não conheci quem conhecesse. E não conheci professores de psiquiatria, autores que relatassem, chegaram a relatar para mim, olha, ela é um caso raro demograficamente. E, doutor, hoje olhando para a atual Suzane von Richthofen, que a gente fica sabendo um pouco pela grande mídia, enfim, que com alguma frequência tem trazido alguma informação. Como é que o senhor imagina que seja essa ressocialização, ou como é que o senhor imagina que seja esta vida hoje? Ressocialização é uma palavra muito subjetiva. Você vai ressocializar aquele que estava fora da sociedade, mas você vai ressocializar quem estava dentro? Você vai ressocializar quem estava dentro? A palavra ressocialização, para ela, não se aplica muito. Ela não é uma pessoa que vai furtar o celular, vai roubar um celular, vai entrar numa loja, vai roubar um carro. Isso ela não vai fazer jamais. Porque ela tem uma sofisticação que ela não precisa fazer isso.
né? Ocorre que ela tem os seus meios próprios, pessoais e criativos de sair de situações de pressão que ela se sentir sem saída. E aí a solução é dela. Aí esse é o caminho que ela escolheu. Certo? Eu não acredito em regeneração desse tipo de pessoa. Certo? Se ela eventualmente se colocar numa situação de extrema tensão, porque era uma situação familiar de extrema tensão para ela, uma outra, ela vai agir, não vou dizer criminosamente, porque eu não tenho essa bola de cristal e não gosto de fazer esse tipo de afirmativa, mas ela vai agir criativamente. Doutor, para nós findar, o que aprendemos com o julgamento, o que aprendemos com esse caso, o que o doutor Tardelli, Roberto Tardelli, ex-promotor, hoje advogado, professor, palestrante, aprendeu neste julgamento, que foi longuíssimo, com inúmeras testemunhas arroladas? Eu aprendi várias coisas. A primeira lição que a gente tem é que é possível, é plenamente possível, trabalhar dentro da mais estrita obediência às garantias processuais. Não há nenhuma necessidade de se cometer ilegalidade para combater o crime. Nós não podemos, em nome do combate ao crime, cometer outros crimes, porque vai chegar a hora que as pessoas não vão saber quem é polícia e quem é bandido. Você consegue combater o crime trabalhando corretamente. Você precisa ter uma qualidade de trabalho, e isso teve. Você consegue, e é importante estabelecer o direito de defesa, porque é do direito de defesa que nasce a tua certeza da necessidade ou não da condenação. Olha, esta pessoa teve todos os direitos para se defender. Nada a ela foi negado. Então, se a prova foi maciça e foi robusta contra ela, podemos condenar sem receio daquilo que estivermos fazendo. Não há possibilidade do que mais nos aterroriza, que é o erro judiciário. Nós não podemos brincar e condenar um inocente. Isso é terrível. Isso dissolve a sociedade. Uma sociedade que condena pessoas inocentes tende a desaparecer. Porque as pessoas começam a se proteger, começam a não mais confiar no outro. Você tem que dar às pessoas a certeza do seguinte: você vai se defender. Você só vai ser condenado quando as provas forem robustas. E aí você vai ter que responder pelo que você fez, o que é absolutamente dentro da regra do jogo constitucional, do jogo republicano, do jogo democrático. Esse processo me ensinou isso. Isso é possível ser feito. Mas a gente só consegue fazer se nós tivermos a humildade de ouvir as autoridades judiciárias e ministeriais do Brasil. Ouvem pouco, falam demais. Eu vejo, certo, Júlio, autoridades judiciárias protagonistas, daqui a pouco vão ter ministro em TikTok, vão ter... Alguém vai... Eu não vou me surpreender se aparecer um ministro no Big Brother, assim, você vai, peraí, sabe? As pessoas têm que segurar. Segura o tchan, não tem aquela música. Segura o tchan. Pois é, doutor. Então, vou emendar um pouquinho mais e gostaria da sua opinião sobre esse processo que a sociedade está vivendo em relação a uma certa desconfiança do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, a postura dos ministros, as acusações de ativismo judiciário. O que o senhor, como alguém que vive do estudo da lei, fala? Sem paixão clubista, tá? Perfeito. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro é um tribunal muito, muito peculiar no mundo. Porque a nossa Suprema Corte também age como se fosse um tribunal de começo. Em determinadas situações, o ministro tem as mesmas funções que tem o juiz aqui de Pinhalzinho. Isso gera uma distorção no sistema, porque o juiz passa a trabalhar como se ele fosse um juiz eleitoral comum.
O Código Eleitoral brasileiro tem, e uma coisa, me desculpe, eu odeio juridiquês. Tenho pavor Já percebemos. do juridiquês. Há uma coisa chamada poder instrutório do juiz, que é a capacidade do juiz produzir prova sem que as partes peçam a ele para produzir aquela prova. Ele produz a prova que ele quiser. A Justiça Eleitoral permite isso. Artigo 41 do Código Eleitoral permite isso. Isso dá ao juiz superpoderes na eleição. Porque qual é a função do juiz na eleição? Garantir a igualdade da disputa. Vamos imaginar se fosse uma corrida de cavalo? Ele tem que garantir a mesma raia para todo mundo. Olha, essa raia aqui não pode ter caco de vidro, essa aqui não pode ter um cimento mais escorregadio. Todos têm que estar na mesma condição, aí cada um que vai correr, cada um que vai ser o seu talento. Para isso, o legislador entendeu que teria que sacrificar determinados direitos em nome da celeridade do processo eleitoral. A legislação eleitoral é a única legislação, né, que tem prazo em horas. Uhum. Você tem 2 horas de prazo para impugnar esse voto. Por quê? Porque tem que contar o voto. Certo? A contagem de voto tem que caminhar. Né? Isso gera uma distorção no sistema, porque quando o Supremo passa a agir originariamente, que é a expressão que se dá na lei, ele passa a ser essa vidraça. Diferentemente das outras Supremas Cortes no mundo, que ficam lá, nós somos a última instância, somos uma instância constitucional, quase que uma abstração, quase que uma metafísica. Né? As reuniões, por exemplo, da Suprema Corte Americana são a portas trancadas, a Suprema Corte Alemã a portas trancadas, a Suprema Corte Francesa a portas trancadas. Né? Porque lá o que vai se discutir é o último estágio de uma discussão jurídica que já vem se instalando. Agora, não dá para a gente imaginar, certo, o ministro agindo como delegado de polícia. Ele é ministro. Quando ele tem que agir das duas formas, alguma coisa se perde no caminho. E sempre vai haver a sensação de um lado, principalmente o lado que for derrotado, você vai falar assim, olha, o juiz não esteve comigo na hora que eu precisava e esteve com o outro na hora que o outro não precisava. Né? Isso vai ser inevitável. A grande modificação que a gente vê assim como solução disso tudo é fazer com que a Suprema Corte brasileira seja uma Suprema Corte. É. Ah, mas quem que vai fazer o trabalho do juiz eleitoral? O juiz eleitoral. A primeira instância eleitoral, assim, os TREs. Né? O TSE fica como instância superior. É aquele pessoal que vai olhar panoramicamente, de cima, e dar uma palavra mais, assim, sensata, mais, sabe, olha, sem a paixão dos envolvimentos diretos. Se o ministro, ele chama para si esse envolvimento direto, até porque a lei assim determina, né, ele é sorteado, a lei cai um tijolo na cabeça dele, ela não pode ser Suprema Corte e cartório ao mesmo tempo. Né? Isso não dá certo. Bom, doutor Tardelli, quero agradecer a sua gentileza, felicidades e quando estiver por Pinhalzinho novamente... Eu quero agradecer o acolhimento de que Pinhalzinho me dá, não mereço esse acolhimento. Olha, se eu puder abraçar todo mundo, eu abraço, assim, sabe? A verdade é essa, eu vim aqui para ser conhecer o mais de gente que eu puder conhecer, abraçar o mais de gente que eu puder abraçar. Eu amo fazer isso. Eu quero morrer falando, velho. Que bom, doutor Tardelli. Felicidades. Grande abraço, muito obrigado. Valeu. Obrigado.